Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós estamos numa parte bem difícil deste processo, deste homem se tornar segundo o coração de Deus. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 14, e o tema de hoje é Traga o banido para casa. Versículo 14 do capítulo 14 diz assim: que teremos que morrer um dia, é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, Ele cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Já se passaram então 2 anos do crime de Amnon contra Tamar. 2 anos com o rancor multiplicando-se no coração de Absalão. Assim é a natureza do rancor e da amargura. Ele nunca permanece em sua jaula. Absalão deve ter observado e esperado para ver se seu pai tiraria satisfações com Amnon pelo ato repulsivo, mas o pai não o fez. Absalão, então, aguardou uma oportunidade. Ele arquitetou um esquema bem elaborado para levar Amnon à sua casa. A época da tosquia das ovelhas era uma ocasião festiva, com grandes celebrações familiares. Então, Absalão agarrou a oportunidade, esperando que seu pai continuasse afastando-se das responsabilidades e comemorações da família. E aí, quando Davi ele não confirmou que não iria, Absalão requisitou a presença de Amnon, achando que ninguém suspeitaria de nada. Como era de costume, o filho mais velho respondia pelo pai na ausência deste. Davi pode ter suspeitado de algo, mas tendo em vista que ele questionou a escolha de Absalão, mas deve ter concluído que não havia motivo para recusar a Amnon o direito de participar da festa do irmão. O rei enviou Amnon e o restante dos seus filhos e nunca mais voltou a ver o seu primogênito. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Isso está escrito em 2 Samuel 13, 28 e 29. Absalão não empunha a própria espada para matar Amnon, mas assim como seu pai envolveu seus subordinados no crime. É irônico, né? O fato de um covarde naquela situação dizer, não tenham medo. Verso 28. O primo Jonadab deu as caras novamente. Um mensageiro veio a Davi com a informação errada de que Absalão havia matado todos os filhos do rei. Jonadab, entretanto, garantiu que apenas Amnon estava morto. Aquele primo nunca conheceria os planos de Absalão caso não se tivesse tornado ali seu confidente. Imagina se algum dia ele contou a Absalão que fora o mentor da trama inicial contra Tamar. Provavelmente não. Depois de então ordenar a morte de Amnon, Absalão fugiu para o território do rei de Gesur. A tragédia finda com um filho morto, um sumido e um pai cheio de pesar. Então, Davi enlutou-se por Absalão e sentiu a sua falta. Estranho. Lembramos-nos de como Davi ficou furioso com o pecado de Amnon, mas nada fez?
Ele teve o sentimento certo, mas ele teve a atitude errada. Mais uma vez o rei sentiu a coisa certa, mas fez a coisa errada. Depois de algum tempo, então Joabe se cansou de ver Davi triste e apático. Quem quer que estude a vida de Joabe verá que aquele general não gostava muito de ficar de braços cruzados. Então ele observou a passividade de Davi até não poder mais. Então ele bolou um plano para chamar a atenção do rei. Por meio de uma história forjada de uma mulher e seu filho pródigo, Joabe convenceu Davi a mandar então buscar Absalão. Acredito que Joabe tenha usado esse método porque tinha visto Deus operar algo parecido por intermédio do profeta Natã, né? Lá em 2 Samuel 2, de 1 a 7, como nós já vimos. Davi então cedeu ao pedido de Joabe e permitiu que ele fosse buscar Absalão. Joabe ficou tão emocionado que prostrou-se o seu rosto em terra. 2 Samuel 14, 22. Alegremente ele se apressou, imaginando um emocionante e maravilhoso reencontro entre o pai e o filho. Ele trouxe então Absalão de volta a Jerusalém, atribuindo assim um suposto glorioso encontro. Mas o filho do rei foi recebido com as seguintes palavras: ele, Absalão, irá para a casa dele e não virá à minha presença. Verso 24. Muitas vezes o coração e as atitudes de Davi retratam Cristo. No caso, ele mostrou aqui o oposto. Sou muito grata a Deus pelo fato dele não dizer: ele não deve ver mais a minha face. Quando nós chegarmos ao céu, vamos esperar, o que nós esperamos e ansiamos por toda a nossa vida é ver a linda face do nosso Salvador. Davi, ele não agiu como o pai do filho pródigo da parábola de Jesus, que olhava para o horizonte diariamente, esperando seu filho desgarrado voltar para casa. Aquele pai que representa o nosso Pai Celestial notou seu filho à distância e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou, como diz Lucas 15, 20. Algumas coisas na vida são reincidentes. Às vezes o Senhor nos dá uma segunda chance para agir certo. Algumas oportunidades, porém, não voltam a se repetir. A que Davi e Absalão tiveram para se reconciliarem não se repetiria. Na ocasião em que o rei finalmente aceitou receber Absalão, o coração do seu filho já estava esfriado, magoado, amargurado. Já reparou como os filhos fazem para chamar a atenção dos seus pais? Absalão levou isso ao extremo, mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Então ele disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Vão e incendeiam. 2 Samuel 15, 30. Dessa vez, Joabe entendeu a mensagem. Ele foi levar então o recado de Absalão: quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande então me matar. 2 Samuel 14, 30, 32. Davi, ele teve a última chance. Infelizmente, ele desperdiçou. Ele chamou Absalão, que ao entrar no palácio prostrou-se com o rosto em terra, e Davi beijou seu filho. Você se encontra assim como eu, desejando que Deus tivesse contado mais sobre o encontro deles? Acredito que o Senhor não nos relatou mais nada sobre isso, porque não havia mais nada a contar. Nada mais aconteceu. A cena teve os ingredientes certos. Absalão prostrou-se e o rei beijou-o. Apenas uma coisa faltou. Faltou-lhes o coração. As atitudes de Davi e de seu filho foram motivadas pela tradição e não pelo sentimento. Desconfiar de seu filho foi ainda pior que incendiar a plantação de Joabe. Davi recebeu Absalão para ter paz com ele e não para aceitá-lo de volta. Absalão então buscou seu pai para obrigar Davi a olhar em seus olhos,
e não para lhe pedir perdão. Esse pai e esse filho poderiam ter dividido a culpa por seu distanciamento, mas Davi nada fez para promover uma reconciliação. Deus nunca é a parte errada quando ele e um de seus filhos estão separados. Ao contrário, ele cria meios para que a pessoa não permaneça afastada dele. Nunca subestime a importância do momento quando se trata de uma reconciliação. Você pode não ter outra chance. O que Davi estava fazendo? Seu coração estava complicado demais para arriscarmos uma suposição. Porém, uma coisa era óbvia. Mais uma vez, ele deixou de agir em prol de sua família. Mesmo sem mais conhecimento a respeito da história de Davi, poderíamos prever que mais tormentos viriam. Então, amanhã nós vamos dar continuidade a essa triste história do que aconteceu com este pai e com este filho. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo.